Negando o seu mestre. Andar com Jesus era uma aventura maior do que viver no mar. Diariamente havia coisas novas. Quando Jesus ensinou a grande despedida na última ceia, uma tristeza aguda abarcou a emoção de Pedro. O teatro da sua mente foi invadido por pensamentos sombrios. Jesus caminhou para o jardim do Getsemane e seus discípulos, inconformados, o acompanharam. No Getsemane, Jesus chamou em particular Pedro, Tiago e João. Subitamente, o mestre disse algo incomum. Falou sobre sua dramática dor emocional. Permitiu que eles vissem suas reações de estresse. Os olhos dos discípulos presenciaram um espetáculo único. Os capilares de Jesus estouravam na periferia da pele, produzindo suor sanguinolento. Quantos pensamentos não passaram na mente de Pedro? Jesus angustiado, sofrendo, confessando sua dor? Impossível. Ele observava a queixa do mestre dos mestres e as orações suplicantes ao seu Pai e ficava cada vez mais perplexo. O mestre imbatível chorava diante do caos. Jesus, que enfrentara o mundo, pedia agora que fosse afastado dele o cálice? Que cálice era esse? Que fuga era essa? Pedro começou a negar Jesus naquele momento. Ele não compreendia que Jesus clamava para que seu Pai afastasse não o cálice da cruz, mas o cálice da sua mente, os pensamentos antecipatórios sobre o cálice da cruz que dilaceravam sua emoção. A fadiga emocional de Pedro aumentou ainda mais. Seu cérebro, para evitar um colapso e economizar energia, provocou-lhe sonolência. Acabaram suas reservas. Pedro dormiu juntamente com Tiago e João, no momento em que Jesus mais precisava deles. Não conseguiram estar alertas. Ao ver seu mestre preso, Pedro ainda mostrou alguma força, mas já cambaleava. O silêncio de Jesus o amedrontou. Os discípulos fugiram. Pedro seguiu à distância. Disfarçadamente penetrou no pátio do Sinédrio. Não se deu conta de que, ao mesmo tempo, entrava no pátio da sua emoção, percorria as vielas do medo e vivia o mais intenso treinamento da sua personalidade. Pedro reagia por instinto. Seu cérebro clamava para que ele saísse de cena, mas a intensidade do medo e do conflito existencial que o dominava o paralisaram. Quando questionado, negou Jesus. Questionado pela segunda vez, negou novamente. Na terceira vez, foi longe demais. Eu não conheço esse homem, nunca andei com ele, não faço a mínima ideia de quem seja. Horas antes, ele jurara que morreria com Jesus, mas agora Jesus era um estranho para ele. Quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus se esquece da dor e o acolhe com o mais sublime olhar. O carpinteiro e o pescador se reencontraram num dos olhares mais belos da história. Jesus estava ferido e encontrava-se afastado. Não havia possibilidade de falar com Pedro e consolá-lo, mas quando as palavras lhe faltaram, o mestre falou com os olhos. Falou que compreendia a fragilidade do seu discípulo querido, que em hipótese alguma o esqueceria, que o amaria para sempre, ainda que ele o negasse inúmeras vezes. O olhar de Jesus desbloqueou a mente de Pedro e ele caiu em si. Saiu da cena e foi chorar. Chorou amargamente. Ninguém poderia consolá-lo. Cada gota de lágrima foi uma lição de vida. Cada gota de lágrima irrigou a sua capacidade de refletir. Ele não acreditava no que tinha feito. Nunca se vira tão frágil. Jamais traíra seus sentimentos.